Streck zu mir dein weiße Hand. Meiner Wärter seinen Traum willen ruhen in dein Haus. Muito boa noite. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre um grande poeta, um grande guerrilheiro, um homem que, infelizmente, é pouco conhecido aqui. E eu me sinto muito, muito honrada em poder difundir, introduzir este homem que tem uma sala inteira dedicada a ele no Ivo de Nova York. Ele é o poeta guerrilheiro do gueto de Vilna, Abraham Sutskever. Para mim é um prazer realmente muito grande poder realizar essa palestra e falar de um dos maiores poetas judeus que, além de lutar, nos deixou versos lindos, versos comoventes, que escreveram toda a saga da sua vida e da sua família. Abraham Sutskever, o poeta guerrilheiro, nasceu em uma pequena cidade nas cercanias de Vilna, cidade também conhecida como a Jerusalém da Lituânia. Meus pais são de Vilna, minhas raízes estão em Vilna, e lá respirava cultura, emanava a cultura das pedras. Era através de publicação de livros, de poemas, formação de trupes de teatro, de grandes musicistas. Minha mãe foi vizinha de parede de Yasha Heifetz, que desde pequenininho andava com o violininho debaixo do braço. Aliás, o violino é o instrumento judeu por excelência. Escreveu no meu, bota debaixo do braço e vai. Piano não dá, é pesado. É uma cidade cheia de religiosidade judaica. É uma maneira elegante, desculpem o cabotinismo, ou cabotinice, eu nem sei como é que se fala, de pronunciar suas falas. Seu inigualável Yiddish. Yiddish é gostoso de qualquer jeito, mas os que vêm da Polônia falam de um jeito, os que vêm da região do meu marido falam de outro jeito, da região do meu marido, toca o nome do povo sabe do toque. É mais ou menos por aí. Aliás, falando de Yiddish, Isaac Bashevis-Singer, eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando, Prêmio Nobel de Literatura. Perguntaram ele assim: por que o senhor escreve em Yiddish? Ele respondeu: por que não em Yiddish? Uma pergunta, nós fazemos isso, é muito nosso, né? Responder uma pergunta com outra pergunta. E sabe o que ele declarou? Ele declarou que o Yiddish é uma das línguas mais ricas que existem. Zum Beispiel, por exemplo, qual é a palavra em inglês para maluco? Crazy? Crazy. Aí já tem uma conotação de gíria, he's nuts. Agora em Yiddish, Atzerikter, Afarikter, Amishigener, Atzedreiter, Tem mais de 50. E olha, Michel chegou ao trabalho, vai me dizer que não é uma língua diferente? Agora, tem umas coisas que eu não entendo. Quando você não quer que alguém te chateie, porque na chaleira podia ser uma panela, podia ser um lugar. Deve ser um lugar muito bom de bater o barato. Foi as 8 pilhas que vê barato como a sopa, beterraba devia ser de graça. As Gott will, se Deus assim determina, uma vassoura se torna um fuzil. Muito bem, no ano de 2004, Michel, meu marido aqui, meu companheirinho, já sabe, meu namorado, minha outra metade, meu filho mais velho, Cláudio, sua esposa, Márcia, vamos visitar sua cidade natal, a sua metrópole.
A metrópole que tinha um rádio só, e o maluco procurou saber quem é que estava lá dentro para conversar. Muito bem. Nós estávamos próximos de Vilna. Próximos é maneira de falar, né? Naquela altura, eu já estava bastante fatigada, já com a dificuldade de locomoção, porque eu tenho uma prótese colocada no joelho direito, indicação de prótese na outra. Eu não vou colocar. Então, nós desistimos de visitar Vilna, uma cidade que me é muito cara, porque lá estão as minhas raízes, lá estão meus antepassados. E, no entanto, eu não fui. Quem sabe, ainda terei a aventura de visitá-la? Alevai, Oxalá. Bom, eu quero ressaltar que, natureza, eu costumo ser bastante informal. Já deu para ver, não deu para ver? Deu. Eu fico até um pouquinho inconveniente, mas, para que eu não faça digressões tentadoras, vamos confirmar que durante um certo período de tempo, eu irei falando sobre o tema proposto, e no final, se surgirem eventuais perguntas, eu tentarei responder. E admitir que não souber, quando eu não souber conhecer a resposta adequada, procuraremos juntos pessoas que sabem melhor do que nós para uma melhor informação. Para começo de conversa, eu quero essa música linda que vocês ouviram o tempo todo, é quando estava na Sibéria. E Abraham Sutskever era o autor dos versos, e o autor da música chama-se Abraham também, Druvno. Druvno. Então nós temos uma dobradinha, Abraham. Só que um é Sutskever, que fez a letra, e o outro é Druvno, que fez essa melodia maravilhosa. Muito bem. De chofre, antes de falar sobre Sutskever, eu quero lançar uma pergunta. É uma dúvida. Nós, judeus, judeus como todos vocês aqui, e os que estão descendendo dos judeus também, será que nós somos melhores? Será que nós somos piores do que outros povos? A meu ver, nisto uma coisa, nem outra coisa. Porque nisto uma coisa e nem outra coisa, o que aconteceu? O que nós somos? Nós somos diferentes, nós somos marcantes, nós incomodamos muito. E olha, que bode expiatório por excelência que nós somos. Esse é o meu modo de ver essa questão. E eu respeito profundamente as opiniões que divergem da minha, bem como eu espero que os donos dessas opiniões respeitem o meu ponto de vista. Vale ressaltar, em outras palavras, que na medida em que eu procuro respeitar e entender opiniões e escolhas que são diferentes da minha, eu também demando, ou melhor dizendo ainda, exijo que as minhas também sejam respeitadas. Estou no direito ou não estou? Estou. Estamos de acordo, não estamos de acordo? Então, acabou, ninguém discute mais nada. Segundo o meu modo de ver, nós judeus somos um tanto diferentes, um tanto especiais. E por quê? Por que diferentes? Por que especiais? Ai. Como boa e autêntica judia, não resistir a emitir muitas perguntas, muitos questionamentos, tentando evitar certezas que, além de poderem ser enganosas, são, por sua vez, passageiras e transitórias. Ninguém é dono da verdade. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. O ovo fazia mal, hoje o ovo é bom. O ovo dava colesterol, agora não dá. Eu fico maluca, eu fico desidreita, eu fico, como diz o chefe Zinger, eu fico aqui falando de Zinger. Muito bem, agora voltando um ponto de vista histórico, admitamos que o judeu teve que, em vista basicamente a sua sobrevivência, ser bastante habilidoso para desenvolver características úteis dentro dessa condição de povo sem pátria, depois de uma certa época. Nós não tivemos mais pátria. Sempre sujeito às conveniências dos chefes dos países que os abrigavam. Então nós tínhamos períodos de vacas gordas e nós tínhamos períodos de vacas magras, que eram instáveis e sujeitas às variações das relações entre os diversos países. Não esqueçamos do papel importantíssimo do surgimento da religião, das atividades religiosas.
O judeu precisava ser inteligente, precisava ser brilhante, precisava ser capaz de fazer face às consequências das oscilações dos governantes e, sobretudo, ele tinha que ser fiel à imperiosa vontade de sobreviver, de continuar professando sua religião, seus princípios, seus valores, suas normas religiosas. Não resta dúvida de que a religião desempenha um papel preponderante nessa nossa teimosa, rica permanência. Mas também é óbvio que outros fatores também contundentes colaboraram nessa nossa permanência, nessa perseverança que resultou na nossa sobrevivência. Por mais que através dos tempos tentaram nos destruir, tentaram apagar nossas vidas nesse planeta, aqui estamos nós. Mir seinen Dom. Povos surgiram, desapareceram na história da humanidade. Os judeus surgiram e ficaram. Estamos aqui. Nós estamos aqui. Aliás, eu quero ainda, com a necessidade de corroboração científica, que eu creio que sejam os judeus a única minoria que não desapareceu. Esta já é uma bela razão para corroborar a minha afirmação. Repito, é o meu ponto de vista de que os judeus não são inteiramente e completamente nem melhores, nem piores que demais povos. Os povos são bons, os povos são maus, dependendo das circunstâncias. Verdade ou não? É. Verdade. Não? Então estamos de acordo. Muito bem. Habitamos uma vez, lembremos uma verdade, isso é muito tempo, vamos raciocinar. Aquele que se destaca incomoda, o primeiro aluno da turma incomoda. Por que aquele desgraçado é o primeiro aluno da turma? Muito bem. Nós incomodamos muito. Muito bem. Quanto mais nos destacamos, tanto mais incomodamos. Isso vai num círculo vicioso. Mais somos ainda discriminados. Mais somos odiados e, ao mesmo tempo, vejo um paradoxo, somos admirados. Vai lá entender o ser humano. Enquanto o judeu é inteligente e talentoso, hábil, eu, pensa o outro, também tenho qualidades que não estão sendo reconhecidas da altura que merecem ser. Porque ele e não eu, questionam alguns não-judeus. Eu também poderia ser um destaque, um eleito, um ser especial. É melhor expulsá-lo. E assim, essa posição de destaque poderá ser minha, ou ser ocupada por mim. Por mais que através dos tempos tentaram nos destruir, eliminar nossas vidas nesse nosso planeta, que é nosso, mas que é também dos outros. Não esqueçamos disso. Nós não somos os únicos donos desse planeta, não. Os palestinos também têm direito à terra. Mir seinen Dom. Nós estamos aqui. Por mais trabalhoso que tenha sido, chegamos a mais uma pérola da cultura judaica. Chegamos agora ao tema que nos interessa, que é Abraham Susskinder, poeta nascido em Vilna, cidade do que eu já falei, que é a cidade dos meus pais, dos meus antepassados. E eu e Michel, tivemos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Aliás, quando eu tinha 15 anos de idade, declamei um dos seus poemas a saber, de Mames Chavesler, à luz das velas de Shabbat da jovem mãe. Eu vou dizer para vocês a metade que eu sei de cor. Ele esteve no Rio no mês de janeiro de 1950, um pouco depois, não me lembro, quando eu estive presente a uma recepção realizada em sua honra, que também contou com uma parte artística, da qual, como já mencionei, eu participei. O poema é o seguinte, de Mames Chavesler. Eu vou dizer em íris, mas eu vou traduzindo frase por frase. As von Welt, se do mundo inteiro, ist verblieben nur ihr Kind allein. Lhe sobrou unicamente
uma boneca de sua bebezinha. Vemos onde junge mameirinho. A quem a jovem mãe vai amar? Veve tiramente ferquero. Vê quem lhe dará uma resposta. Vê quem? Unvifria, como antigamente, Rapsissu de Tir mit Schlossen Riegel, como antigamente, ela fecha a porta com a chave e tranca, né, que se chama tranca. Liegt in dem Pusten, filho, e coloca naquele berço vazio, erro, sem a criança, a bonequinha que lhe restou. Segue uma parte que eu não consigo me lembrar. Lembrem-se, eu tinha 16 anos, eu estou com 86, 70 anos, é muita coisa, né? Muito ano. Ela reluz Zilair do Shabbat de Querido. Ela brilha, ela reluz nas velas de Shabbat. Essa é a poesia que eu declamei para ele. Ele chegou perto de mim, deu um beijo na minha testa e disse: abençoadas sejam as suas palavras. Eu me senti muito gratificado. Meu pai, orgulhosíssimo, né? Diga-se de passagem que eu nunca aprendi declamação e eu não declamo. Eu digo com emoção. Eu falo de coração para coração, que é a linguagem mais direta, é a que toca. Agora, é muito importante lembrar que quem não se lembra do seu passado, quem não venera o passado, está ameaçado de não ter futuro. Se nós não preservarmos a nossa história, alegre ou triste, e a que eu vou lembrar é triste, eminentemente triste, nós temos passagens alegres também, mas é o passado. Nós temos que honrar o passado, porque se nós não fizermos isso, o que nós temos hoje não será lembrado futuramente. Sutskever foi aclamado por muitos apreciadores de seus poemas lindos. São poemas sofridos, poemas de que não é poema de um poeta abençoado por Deus, é um poema que viveu na própria carne o tormento. Outros talvez só tenham ouvido falar dele. E eu me sinto, eu repito outra vez, muito orgulhosa, muito feliz em fazer com que essa plateia, esses amigos que eu amo, cuja presença aqui eu agradeço muito, não vão se esquecer dele, porque ele é marcante. Muito bem. Sutskever fugiu do gueto de Vilna e foi lutar com os partisãs, os guerrilheiros, nas florestas em torno de Vilna, tendo se destacado por sua bravura e coragem. As autoridades soviéticas enviaram um avião para trazê-lo a Moscou, onde ele foi condecorado e festejado como um herói. O escritor Ilya Eremov escreveu um artigo no famoso jornal Pravda, jornal russo, a verdade, Pravda é russo, é verdade, a seu respeito. Sutskever não permaneceu em Moscou. Ele parecia que antever e sentir pressentimentos quanto ao futuro dos escritores judeus da União Soviética, os assassinatos de tantos escritores judeus. Ele primeiramente foi para a França e depois voou para Israel. Nós fomos visitar Israel. Quando em fevereiro de 46 compareceu ao julgamento dos crimes de guerra em Nuremberg, ele teve a seguinte aparição em um pesadelo na véspera do voo para Nuremberg. Palavras textuais dele, aspas: um torpor permanente que meu crime tomou conta de mim. Por ocasião do julgamento, eu atiraria em Göring. Eu ainda tenho comigo o revólver que eu usava na floresta, ainda tenho 6 balas. Esse pensamento se apossou da minha mente como um dibok demônio. E não existia rabino algum que pudesse exorcizá-lo. Eu trabalhei e realizei um plano exato, com cada mínimo detalhe da pessoa alguma, e não escondi de ninguém.
Mantive segredo absoluto. Não falei nem com a minha mulher. Mas deliberei que eu deveria confiar a Ehrenburg, que foi ele que me propôs que fosse para Nuremberg como uma testemunha. E aí, Ehrenburg já conhecia os meus planos. Foi esta a sua resposta lenta e pausada. Aspas. Se você fizer isso, você não vai ganhar nada. Ninguém irá acreditar que você atirou em Göring de acordo com a sua própria iniciativa. Os russos acusariam você de ter agido de acordo com as instruções dos americanos. E os americanos, nenhum justo, o contrário, que você obedeceu a ordem dos russos. Essa resposta me desarmou. Eu não levei meu revólver e minhas 6 balas para o tribunal de Nuremberg. Não estava escrito, se Wilhelm Bachert, que um poeta ídolo executasse vingança de si próprio no gueto. Fecha aspas. Antes de fugir para as florestas, Suskever foi um guerreiro subterrâneo. Aliás, foi através dos esgotos que ele fugiu do gueto e se reuniu aos guerrilheiros, aos partisanos. Meu marido foi partisano nas florestas em torno de Vilna. A propósito, eu quero dizer o seguinte: o meu marido, nós vamos, se Deus assim permitir, completar em janeiro, dia 15 de janeiro de 2020, segundo a vontade de Hashem, 65 anos de casal. Olha, é uma dureza, é uma dureza. E ao mesmo tempo é um orgulho. Nós merecemos uma estátua. A minha deve ser maior do que a dele. Mas sabe o que acontece depois de tanta vida em comum? Nós somos um. Nós somos um só. Se ele sofre, eu me acabo. E se eu sofro, ele se acaba também. Eu tenho problemas de saúde, problemas sérios. E é tão difícil. E tenho êxitos e tenho fracassos. Quando eu tenho fracasso, esse meu parceiro de vida, essa minha outra metade, começa a chorar que nem uma criança. Então são 2 velhos chorando o tempo todo. E agora? Como é que sai dessa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil ser esposa de um sobrevivente, não. Mas eu acho que também é difícil viver comigo, eu sou muito ágil, eu sou muito teimosa. E quando eu quero, está acabado. E olha, vou contar um segredo para vocês. Eu tenho ultimamente dito tanto palavrão. Eu sou poliglota de palavrão para várias línguas. Eu já me fui agora. Isso é cultura. Olha, o que eu vou fazer? Vamos embora. Muito bem. Nós vamos lembrar um episódio muito, mas muito triste, vivenciado por Abraham Suskever. Naquela altura, certa vez, cansado de estar escondido nos esgotos subterrâneos do gueto de Vilna, precisou e aventurou-se a sair para a superfície para dar um alívio dos efeitos maléficos que as trevas lhe causavam. É óbvio que ele teve que fugir e procurou, as ruas estavam sendo patrulhadas por nazistas, procurou algum tipo de esconderijo, pois as ruas do gueto estavam sendo patrulhadas e fiscalizadas por soldados nazistas da Gestapo. E se descobrisse algum judeu ou judia perambulando pelas ruas, imediatamente seriam fuzilados sem pena alguma. Pá! Morte! A única solução seria recorrer a um morador local cristão que lhe abrisse as portas e concordar em tais abrigos. Desesperado, Suskever lançou mão desse recurso. Uma velha mulher, com os pés descalços, abriu sua porta. Palavras textuais de Jesus. Eu estava paralisado, a ponto de não ser capaz nem dizer ao menos bom dia. Ela me recebeu com o coração aberto. São as suas palavras, palavras da mulher simples que abrigou ele. Fique calmo, eu vou esconder você. Você pode ficar aqui até a guerra terminar. Agradecido e emocionado, eu contei a ela tudo o que tinha acontecido com a minha vida e da minha mãe em gueto. Contei sobre minha mulher e que eu desconhecia o que estava acontecendo com eles agora. Ela respondeu, aspas, eu vou descobrir isso para você.
Ela me conduziu até o porão, onde fez uma cama de palha para mim. Na manhã seguinte, ela me trouxe alimentos e um livro para ler, e ainda me relatou um recado de seu marido, um gari de rua, empregado pelo conselho da cidade. Minha salvadora, que se chamava Yanova Bartoshevich, recebeu a seguinte resposta do seu marido: um simples limpador de ruas. Aspas, fala do marido dela. Você tomou a decisão certa. Nós temos a obrigação de ajudar aqueles que estão com problemas. Gente simples, às vezes, é tão melhor do que gente com o nariz para cima. O único filho do casal apoiava a decisão de seu pai. Ivanova mandou seu filho até o gueto para tomar conhecimento do que estava acontecendo por lá. Ele retornou com a resposta de que os soldados nazistas estavam procurando judeus escondidos nas casas da pequena cidade, sempre em busca de judeus que não estivessem ostentando nos seus peitos uma estrela amarela. Eles sabiam que tinha que usar uma estrela amarela para denotar que era judeu, né? Palavras textuais de Sussuré. Ivanova foi um anjo bom em minha vida. Foi uma verdadeira mãe para mim. Ela descobriu que a minha mulher estava viva, minha mãe também. Ela levou pães para elas e me trouxe bilhetes que elas e meu sogro também escreveram para mim. Os alemães advertiram com seriedade que eles descobrissem que Ivanova escondia um judeu, ela seria presa imediatamente. Ela, seu marido e seu filho seriam fuzilados. Senti que eu não poderia permanecer mais lá. Ivanova não queria que eu partisse, eu tinha que partir. E lá retornei eu às ruas encharcadas de sangue do gueto de Vilna. Quando mais tarde, já morando em Israel, fui informado a respeito da morte de Ivanova em Vilna, eu escrevi um poema em sua homenagem. Ele também soube que não muito tempo após o seu retorno ao gueto, sua mãe tinha sido levada para a morte. O seu bebê recém-nascido foi levado para o hospital do gueto e foi fuzilado. Um bebê recém-nascido, um anjinho. Palavras textuais de Sussuré. Perdi minha mãe, a quem devo a minha vida, e o meu filho, a quem eu doei minha vida. Os takers eram judeus que iam recolhendo os cadáveres e recebiam uma quantia mínima de dinheiro quando os entregavam às autoridades para serem incinerados. Os seus pertences, os seus sapatos, iam formando montes nas carroças que os conduziam. Reconheci dentro deles os sapatos da minha mãe, porque eles eram diferentes. Eram os sapatos que ela usava no Shabbat. Fecha aspas. Atualmente, Abraham Sussuré é um dos mais famosos e renomados poetas, já que escreveu basicamente em Yiddish. A sua preciosa e conhecida obra era unicamente conhecida por aquela minoria que fala e entende o dialeto. O Yiddish é um dialeto do alemão, do Ostdeutsch, em um mundo que fala inglês. Na atualidade, Joseph Leftwich retificou aquela situação em uma biografia muito fácil de ser lida, que além de descrever a vida e o tempo do poeta, apresenta alguns dos seus mais lindos poemas, com essa tradução para o inglês, é claro. A vida de Sussuré foi extraordinária. Ele nasceu numa pequena cidade, nas cercanias de Vilna, no ano de 1913. 1913. Ele testemunhou o fatídico infarto sofrido por seu pai, quando ele somente tinha 7 anos de idade e seu pai 30 anos de idade. Eles estavam na Sibéria, fugindo dos pogroms da aldeia deles. Sua mãe e seu bebê recém-nascido foram vítimas das atrocidades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. As mortes trágicas de seus pais, a de sua irmã, tão talentosa, montaram e deram forma à sua vida e ao seu trabalho.
Durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele sobreviveu no gueto de Vilna e escreveu Secret Town, Cidade Secreta, que descreve poeticamente as suas experiências de se esconder nos esgotos de Vilna. Após o fim da guerra, ele foi enviado como representante do governo soviético para o julgamento dos crimes de guerra em Nuremberg. No final do ano de 1940, ele migrou para Israel, onde viveu e trabalhou. Lá ele fundou e foi editor da revista Golden Age, A Corrente de Ouro, uma importante revista literária em Yiddish. Michel tem a assinatura desta revista e na mudança a Elvira não se dispôs a procurar, mas nós temos várias revistas, que era semestral, né? Trimestral. Trimestral, 4 por ano, né? Na biografia escrita por Lev estão apresentados os mais destacados aspectos da extraordinária vida de Susskiver, e ainda cita numerosos poemas escritos pelo poeta. A verdade insufismável é que Susskiver trabalhou muito para promover a língua Yiddish através de seus lindos e comoventes versos e também na qualidade de editor da revista Golden Age, que já foi citada antes, A Corrente de Ouro. Na visão do presidente de Israel, Shazar declarou sobre o poeta, palavras textuais de Shazar, aspas, Susskiver é o homem que presenciou, experimentou a dor e a destruição da sua cidade natal, Vilna. Todas essas impressões foram por ele imortalizadas em poema e canções no livro Secret Town, Cidade Secreta. Trata-se, em última instância, de um lamento que é único de sua espécie. Enquanto Susskiver ainda estava no gueto, ele lutava, não ficava sem reagir. Ele escreve nessa altura como essas guerrilhas subterrâneas funcionavam. De um jeito, os guerrilheiros partisanos iriam para o aposento onde havia as impressoras para editar os folhetos, eventuais livros, etc. Depois retiravam os tipos metálicos, derretiam-nos para transformá-los em balas de revólver. Saindo dos esgotos do subterrâneo de Vilna, Susskiver fugiu para as florestas para se juntar aos guerrilheiros, aos partisanos. O grande poeta não deixou escapar essa vivência, e daí resultou o seu livro A Vilna Ghetto, quando Susskiver celebrou seus 50 anos, aniversário de 50 anos, no ano de 1963, e escreveu para o seu amigo escritor Joseph Lefkowitz, em reprodução textual, aspas, enquanto eu estive preso no gueto, eu orava para que eu pudesse chegar em torno dos 20 anos. Agora, eu devo apaziguar a minha mente com o pensamento que eu tenho 50 anos de idade. Susskiver idolatra a memória do seu avô materno, o rabino de sábio que levou toda a sua vida inteira escrevendo uma grande obra como uma tarefa sagrada. Mark Dvoretsky escreveu um capítulo no seu livro História do Gueto de Vilna, Paris, 1968, intitulada Atividade Cultural no Gueto de Vilna, onde ele diz, textual, apesar das ameaças de morte, de fome, de sofrimento, os judeus do gueto de Vilna consideravam como seu dever continuar entre as muralhas do gueto, prosseguir a tecer os fios da nossa velha tradição cultural judaica, com escolas, bibliotecas, leituras hebraicas e Yiddish, performances teatrais e concertos musicais. Nós escrevíamos poemas, nós coletávamos livros em sótãos, nós dávamos aulas às crianças em meio às ruínas. As condições loucas sobre as quais vivíamos não foram capazes de quebrar o espírito do judaísmo. Não resisto a confessar, desculpem a fraqueza, que meu coração transborda de orgulho pelo povo do qual me origino. Repito uma vez mais, a minha família toda descende de Vilna.
Perdoem essa confidência, mas se trata de uma reação compreensível e justa. Suskever fazia parte da resistência do gueto, mas ele também colaborou nas suas contribuições para o trabalho cultural. Ele é muitas vezes mencionado como Marc Chagall da poesia yiddish, da mesma forma que Marc Chagall é o Suskever da arte judaica. Eram irmãos, eram como irmãos os dois, amicíssimos. Vilna também era chamada de Jerusalém da Lituânia, como eu já falei. Essa cidade carregava a tradição do Gaon de Vilna de um lado e da revolução das classes trabalhadoras sob o comando de Hirschlecker do outro. Theodor Herzl visitou Vilna e foi ovacionado com uma calorosa exclamação de boas-vindas. São as seguintes as suas palavras textuais de Theodor Herzl. Não se tratava justamente das multidões, era o tom dos cumprimentos que emocionavam de tal maneira que eu não pude conter minhas lágrimas. Fecha aspas. Vilna era o lar da Torá. Ela também era o terreno alimentador da famosa companhia teatral, a Trupe Vilna. Suskever se juntou a um grupo de jovens escritores e artistas judeus que formaram a Jovem Vilna. Suskever jamais esqueceu as velas do memorial. Os milhões de judeus assassinados por quem guardamos luto. O tema que jamais deixou de persegui-lo é a bravura dos judeus que se manifestavam nos guetos. Palavras textuais dele. Nós somos protegidos pelo fogo da Rua Milo, número 18. A Rua Milo era a sede da última resistência do levantamento do gueto de Varsóvia, Mordechai Levish. Aspas. Eu não posso esquecer os esquecidos, ele prossegue repetindo. A lembrança dos seus pais não abandona jamais. O seu pai, que morreu na Sibéria na Segunda Guerra Mundial, é de sua mãe, a quem os nazistas queimaram em Vilna. Hoje, isto é, quando Suskever foi para Israel, ele continuamente se recorda de quanto sua Vilna natal sobreviveu e se restabeleceu em Israel. Texto, palavras textuais. Hoje ele declara: a estrada de Vilna, da Jerusalém da Lituânia, conduz diretamente a Jerusalém, Israel. Vilna foi transplantada para Israel. E agora, em Jerusalém, eu sonho com Vilna. Quando eu estava em Vilna, eu sonhava com Jerusalém. Ainda na própria Terra Santa, no local onde Isaías está enterrado, Suskever carregava com ele as inseparáveis pedras da sua Baby Land de Vilna, na Jerusalém da Lituânia. O feito que Suskever realizou como editor e criador da excelente revista literária The Golden Gate ganhou o louvor do presidente de Israel, Zalman Shazar, e do então presidente da Universidade Hebraica de Jerusalém, Eliyahu Elat. O presidente Shazar expressou o seu sentimento de que Israel deveria se tornar o centro de tudo que fosse judeu, e isto ele declarou também ao Yiddish. Suskever já havia criado com a revista Corrente Dourada o Centro Yiddish em Israel. Isto jamais teria acontecido sem ele. Palavras textuais do presidente. Eu sei, o presidente prosseguiu, se não tivesse vindo até nós um escritor de tal magnitude, de tal calibre, essa casa de encontro literário não teria sido criada. Suskever teve um sucesso da maneira que nós tínhamos antecipado em converter a Golden Gate a criar centro de cada centelha da criatividade que existia em Midas e através do mundo. Ele reuniu todos os gigantes da literatura Yiddish que estão espalhados nas terras da diáspora. Diáspora são judeus que se espalham pelo mundo afora. Ele é um homem que viu com seus próprios olhos. Ele próprio vivenciou a dor e o sofrimento dos judeus. Ele testemunhou a destruição
da sua terra natal, Vilna, ele imortalizou todas essas experiências de canções e poemas em sua Secret Town, cidade secreta. Este é um lamento único de sua espécie. Ele nos conta a respeito do sofrimento que nos faz estremecer. Ele viveu aquele inferno, ele o carregava em seu coração, e foi dele uma canção que nós precisamos ver como um presente a quem devemos ser gratos. Suskever, falando de si próprio, declara: o que me deu a ideia de formar uma tribuna ídis em Israel? Eu que vi a destruição do meu povo, eu senti que nós, o pequeno grupo de escritores ídis que sobreviveram, poderiam, com o poder de nossa pena, introduzir nenhuma reclamação pelo sangue de Pomar e de Auschwitz, mas que nós podíamos e tínhamos que pôr nossa reclamação, a queimação de nossa linguagem em fogueiras, através de dar um renascimento na terra do nosso antecedente. Abraham Suskever já disse isso, nasceu no dia 15 de julho de 13, em Smorgon, nas cercanias de Vilna. Com a destruição total de sua aldeia natal, tiveram que sobreviver. Ele, da criança e sua família, tiveram que fugir e foram para Omsk, na Sibéria. Essa música linda que vocês ouviram no começo foi escrita na Sibéria. E o poema é assim: Unter deine weiße Sterne, debaixo das suas estrelas brancas, streck deine weiße Hand, sua mão branca se estende para mim. Meine Werte seinen Tränen. Olhem a beleza desse verso. Minhas palavras são lágrimas. Os vinhos que querem tombar em sua mão. A neve e o gelo fazem parte da sua memória da infância, em meio à figura de seu pai, de como ele morreu. Ele também tem uma doce recordação de uma irmã, menina muito talentosa. Ela compunha versos em russo. Os seus professores achavam-na excepcionalmente brilhante. Sua morte prematura foi causada por um tumor no cérebro, que havia começado na Sibéria, onde o frio intenso tinha sido maléfico para a sua saúde. A sua árvore genealógica é longa e distinta. Havia inúmeros rabinos eruditos. Ele também era parente de Isaac Ben-Zur, o segundo presidente de Israel. Pelo lado materno, Suskever era parente do poeta Yiddish Liesing. Nós temos uma escola em homenagem a ele. Um poeta muito importante, que durante muitos anos foi editor da revista literária de Nova York, Zukunft, o futuro. Em 22, 2 anos após a morte de seu pai, quando Suskever tinha 9 anos de idade, sua mãe e irmãos retornaram a Smorgon, que estava totalmente arruinado. Então foram para Vilna. Lá ele começou a frequentar uma escola. 14 anos mais tarde, quando ele já tinha 23 anos de idade, ele escreveu Sibéria, relembrando, aspas, suas geladas estradas azuis, e o pôr do sol nevado, e o rio Irtis serpenteando sobre o gelo. Tá alto? Vocês estão ouvindo? Ninguém está reclamando. Não, mas fica melhor. Está melhor agora? Eu estou emocionada, pô. Tá certo. Suskever escreve do sofrimento imenso sobre a morte de sua mãe e sobre o assassinato sumário de seu bebê recém-nascido. Aspas, fala de Suskever. Eu fui ver minha mãe. Ela me revelou a boa notícia que minha mãe tinha dado à luz a um filho meu no hospital do gueto. Ai, a minha mãe tinha esquecido o decreto de Müller, alemão, que ordenava o assassinato sumário de bebês nascidos no gueto. No dia seguinte do seu nascimento, meu filho foi assassinado. A lei de Müller foi obedecida. Era meu filho que foi assassinado. Qual o seu crime? Ter nascido judeu dentro das fronteiras do gueto? Ainda abaladíssima com essa tristíssima realidade do meu bebê, seguiu-se uma outra tragédia. Eu me dirigi para a casa da minha mãe
e ela não estava mais lá. Eu descobri que tinha sido obra do alemão Oberhard. Ele veio à noite à minha casa na rua Hospital, onde minha mãe vivia, e levou as pessoas que estavam em casa. Fecha aspas. Ele viu uma carroça transportando na rua carregadíssima com sapatos retirados dos judeus assassinados, que estavam sendo levados para a Alemanha para serem reciclados. E lá ele reconhece os sapatos de sua mãe. Primeiro poema. As rodas giram, continuam a girar, desculpem a tradução literária do inglês. E o que é que elas me trazem? Uma carroça lotada de sapatos plenos de alegria. Essa carroça é como uma roupa de casamento no brilho do anoitecer, os sapatos enchendo toda uma carroça, seguem dançando. Estamos em um casamento? Os meus olhos estão me enganando. Eu conheço esses sapatos tão bem. E ao relembrá-los eu sofro. Os saltos fazem seu barulho típico e vão continuando a bater. E fazem um barulho, um estampido. Nós vamos das ruas de Vilna, eles gritam, para Berlim. Eu não deveria fazer perguntas, mas meu coração sente a falta de um ritmo batido. Me digam, eu pergunto ao sapato, onde estão os pés? Com todos esses sapatos de crianças, por que nenhuma criança está aqui? Por que a noiva está calçando os seus sapatos brancos? Por debaixo dos sapatos destas crianças, eu vislumbro os sapatos de minha mãe. Ela os usaria somente no Shabat. Onde está ela? Os montes de sapatos nas carroças fazem aquele barulho típico que continuam a fazer. Eles ressoam, ecoam. Nós vamos das ruas de Vilna, elas choram para Berlim. Aspas, fala de Suskever. Com seu livro de orações em suas mãos, Suskever diz em algum relato de suas lembranças: minha mãe foi conduzida para sua morte em Ponar, onde milhares de judeus foram assassinados. Toda a família do meu pai e da minha mãe foram provavelmente assassinados lá também. Eu me recordo com um aperto doloroso do meu coração combalido, a lembrança da figura do meu pai. Quando recebeu a documentação comunicando esse fato, suas lágrimas jorravam dos seus olhos já envelhecidos, e a sua dor cortava o meu coração. Retornando a Suskever, acabei de escrever o que se passou com o episódio da morte de sua mãe. E agora se segue como ele transformou em versos lindos, lindos e tristíssimos a morte do seu bebê. Aspas. Os seus brinquedos, meu filho, segura-os com carinho. Eles são tão menores do que você. À noite, quando o clarão se recolhe para dormir, cubra-os com as estrelas da árvore. Deixa o cavalinho dourado comer e remastigar o seu alimento que é recoberto e doce. Os sapatos que a água trouxe do mar, coloca-os nos pés do garotinho. Ponha um chapéu na cabeça da sua bonequinha. Dê a ela um sino, assim ela poderá chamar, porque todos eles são órfãos de mãe. E eles choram, chamando por Deus no mundo. Seja bondoso com seus brinquedos, meu querido. Eu lembro um dia, amado e selvagem, 7 ruas e bonecos por todos os campos, em toda a cidade, nenhuma criança.
Sutskever conta uma história de como lhe foi conduzido o porquê da sua execução. Ao parto, desculpem, como lhe foi conduzido ao parto da sua execução. Palavras textuais. Eu estava certo de que minha hora final tinha chegado. Eles me conduziram através de campo de repúdio. A caminho da minha morte, eu continuava a olhar com os repolhos verdes. Os alemães nos conduziam até uma região afundada que tinha sido cavada para nós, isto é, onde seríamos sumariamente fuzilados. Enquanto isso, eu continuava olhando para um pássaro que voava perto de mim, como se tivesse 4 asas, não 2. Houve um tiro e eu caí na beira do precipício. De repente, eu me dei conta de que eu não estava morto. Em seguida, escutei uma gargalhada alta. Os assassinos não tinham nos assassinado. Era assim essa concepção de humor, de ter feito uma piada. Eles tinham atirado acima de nossas cabeças, tinham ido embora e nos deixaram para lá. Fecha aspas. Sutskever escrevia poemas sobre tudo, sobre todos os acontecimentos. Aspas. Estranho, o mundo está em chamas, tudo está sendo destruído, eu estou escrevendo poesias, eu tinha que escrever, ele declara. Eu estava vivenciando, passando por tantas experiências, vendo e sentindo, como se eu tivesse vivido milhares de anos. Eu não contaria tudo que eu tinha vivenciado no gueto. Fecha aspas. O seu amor pela... Está acabando, já. O seu amor pela língua ídis e a sua fé nela era sempre muito forte, mas no gueto se tornou como ações. Aspas. Toda a força e energia da língua ídis se revelou por mim no gueto de Vilna. Lá eu podia sinceramente dizer, eu vivi e morri com ídis. Minha linguagem, minha poesia era uma armadura mágica contra as flechas da morte, enquanto as flechas da morte ricocheteavam. Com os meus poemas, eu era, mesmo no gueto, um homem livre. Fecha aspas. São as sombras da dor que recobria a vida de Sutskever, chorando o aniquilamento de milhares de judeus da Europa e a sua profunda dor pelo assassinato de sua mãe, a quem adorava. Aspas. Em cada uma de suas rugas, minha vida é desdobrada. Ele escreveu sobre ela. O escritor Charles Angoff não está mais sozinho no seu sentimento de que Sutskever é o Marc Chagall da poesia ídis, da mesma forma que Marc Chagall é da poesia de ídis. Sutskever é o poeta judeu, é o pintor. O próprio Chagall sentiu a profunda afinidade entre os dois e quando lhe pediram para ilustrar Sibéria, o livro, é claro que lhe declara, palavra de Chagall. Eu coloquei todos os meus outros trabalhos de lado imediatamente, por inúmeras razões. Uma delas era que o nome de Sutskever reduzirá entre as figuras simbolicamente ligadas entre Vilna e Vitebsk. Vitebsk é a cidade de Marc Chagall. A Vilna de Sutskever e a Vitebsk de Chagall. Aspas. Sutskever é tão querido, palavra de Marc Chagall. Sutskever é tão querido e próximo de mim como irmão. E ele acrescenta, ele é tão particularmente precioso como um poeta ídis que criou versos e formas com as quais alcançou as maiores alturas da alma judaica. Fecha aspas. Aspas. Somente alguns dos primeiros poemas de Sutskever fazem com que eu me recorde da minha própria cidade de Vitebsk. Ainda é Chagall falando. Chagall prosseguiu. No tempo que eu percorria as suas ruelas, seus becos acima dos telhados e chaminés, lembro-se das telas de Chagall, sempre onírico, sempre alguma coisa voando. É muito na profundamente judaica a vida daqueles anos da era pré-Hitler, tanto em Vilna como em Vitebsk e em muitas outras cidades judaicas da Europa Oriental, que eram iguais. Sutskever estudou, trabalhou e atingiu de tal maestria com poesia que fizeram o grande escritor Sholemash, eu acho que vocês sabem quem você é, de quem se trata, escrever. Palavra de Sholemash. O livro de poemas da autoria de Sutskever está em cima da minha mesinha de cabeceira por semanas e meses. Eu leio uma página e coloco de lado, que é para durar muito. Porque a minha alma se torna plena, ela se embriaga com o vinho das lágrimas que deslizam dos seus versos. Fecha aspas. Abre aspas, palavras textuais de Sutskever. Eu já estou no final. No dia 27 de fevereiro de 1946, eu tinha concluído expressar minhas comprovações da barbárie nazista no tribunal de Nuremberg.
As palavras que eu proferi ainda reluzem nos meus lábios. As palavras que eu proferi diante de todo mundo, ainda para gerações futuras, as profundezas da minha alma ressoaram, mas sem dúvida alguma, a mais poderosa experiência em todos os meus 30 anos de vida. Eu falei durante 38 minutos, incluindo nesse período de tempo as perguntas que me foram feitas pelo promotor russo coronel Smirnov. Ainda sinto dificuldades para mensurar meus sentimentos e para distinguir minha dor profunda no meu desejo de vingança. Eu creio que mais forte que um autor, do que um e outro, era o sentimento que o nosso povo vive, que ele ultrapassou seus algozes, que nenhum dos seus poderes escuros é capaz de nos destruir. Será que não somos destinados sempre a sobreviver? Um poeta judeu, talvez o único poeta que continuou vivo em todos os guetos da Europa, vem a Nuremberg para o julgamento de Rosenberg e os franceses. Aspas, eu recusaria depor sentado na cabine de testemunhas. Eu fiz o meu depoimento de pé, como se eu tivesse proferido Cádiz. Cádiz é a oração para os mortos, para os falecidos. Eu falei somente sobre Wilner, somente a respeito do que ele próprio tinha visto e vivenciado. Eu relatei à corte como funcionava o sistema alemão de aniquilamento em massa. Eu contei à corte a respeito dos takers, as pessoas que consumiam todo o seu tempo tentando aprisionar judeus e descobrir seus pontos de vista, levá-los e entregá-los à Gestapo, porque a Gestapo lhe pagava 10 rublos por cada judeu que eles apresentavam. Eu contei à corte como os alemães me forçaram a dançar completamente despido em torno de uma fogueira com a Torá em meus braços. Eu lhes relatei como eu reconheci o sapato da minha amada mãe e um monte de sapatos retirados de recentemente assassinados judeus. Eu lhes contei como meu bebê recém-nascido tinha sido associado ao hospital de gueto. Miklois era um famoso ator, fecha as aspas Miklois era um famoso ator que tinha caído nas graças de Estado. Susquever conta a seguinte história a seu respeito. Aspas, durante uma recepção no Kremlin em outubro de 44, o ator Miklois retirou sua máscara por instantes. Quem sabe que ele estava sóbrio, como embriagado, mas estava em estado de bom humor. Então Miklois ousou pedir a Stalin se pronunciar publicamente contra o antissemitismo na União Soviética, especialmente na região libertada. Porém, o pai dos povos, Stalin, demonstrava um sério desagrado por ter sido importunado com um pedido tão audacioso, desagradável para ele abortar. Ele encarou o ator com seus agudos e pequenos olhinhos, respondeu friamente: Salomão Mikhailovich, o antissemitismo não pode ser erradicado tão facilmente. Trata-se de uma expressão dos tempos. Fecha aspas. Amigos murmuravam de si que a partir daquela ocasião, Miklois caiu em desgraça no conceito de governador do Kremlin. Quem me contou esse relato foi Moshe Broderson, que recebeu do companheiro de sala de Miklois, Benjamin Suskin. Suskin nos relata uma história sobre Khrushchev, um judeu que pertencia ao Exército Vermelho de Kiev, veio a Moscou e contou ao escritor Eremuk que o mercado iria ser construído em Babi-Yar. Nós estivemos em Babi-Yar, a sepultura coletiva do judeu de Kiev. Eremuk imediatamente escreveu para Khrushchev, que era então presidente da Ucrânia, que tal ato seria uma profanação. Resposta de Khrushchev: eu aconselho a você a não se meter nos assuntos que não são da sua alçada. É melhor que você escreva bons romances. Fecha aspas. Retornando às suas expressões seguintes, as suas palavras textuais. Aspas. Estranho, dizia Susqueira a respeito da vida no gueto de Vilna. Tudo ao seu redor está em chamas, tudo desmorona, você está bem sentado escrevendo poesia. Yanova Bartoshevich era o nome do anjo bom. Ela foi uma verdadeira mãe para mim. Para ela, toda a minha gratidão, o meu reconhecimento de que ainda existe pessoa generosa. Meu marido também teve uma Maria na vida dele. Ele experimentou generosidade. Ele sabe o que é isso. Sempre o holocausto, sempre sua mãe, sempre sua língua materna, o Yiddish, idioma que escrevia seus poemas. Ben-Gurion leu seus poemas e declarou: palavras textuais de Ben-Gurion. É uma pena que eles não tenham escritos em hebraico. A esse comentário, Susquever retrucou: palavra de Susquever. Yiddish e hebraico são os dois olhos da vida judaica. Retirem um deles e ficamos cegos. Fecha aspas.
A língua ídrica sagrada para Susquever, um idioma que foi usado por aqueles milhares de judeus que foram assassinados na Europa de Hitler. Em lembrança do qual teriam milhões de velas no mundo das lamentações. Na verdade, Susquever teve 3 lares: Omsk, na Sibéria, Vilna e Jerusalém, Tel Aviv, e cada um deles está sempre presente em seu coração e na sua mente. Aspas. Os judeus assassinados de Vilna tomaram parte do meu ser. Eu sou a criança segurando um punhado de grama enquanto elas me conduzem à morte. Eu sou a mulher se escondendo nos esgotos subterrâneos, seu bebê recém-nascido. Eu sou a barba, o rosto cheio de rugas e linhas, e eu também sou um jovem. Eu sou a palavra derradeira de um homem morto na sepultura coletiva. Eu sou aquele que retornaria da cidade com a marca das lamas em suas botas. Eu estou queimando no fogo dos crematórios e minha canção toca nas águas do rio Vilna. Fecha aspas. Talvez a última palavra a respeito de Susquever seja do autor de Zalman Shazar, da autoria de Zalman Shazar. Aspas, Shazar falando outra vez dele. Eu desejo dizer algumas palavras a respeito de Susquever, o homem. Nós temos pessoas de renome, que foram salvas do fogo, pessoas que demonstraram esperanças e depositaram nelas, pessoas que demonstraram esperança e depositaram com reais. Susquever foi um homem que viu, ele próprio viveu a experiência do tormento e a dor dos judeus. Ele imortalizou tudo em poesia e canções de uma maneira que não poderíamos nós ter imaginado. A lembrança dos milhões de vítimas queimando nos crematórios nazistas estava sempre assolando, como o seu poema Minhas Sombras. Poema de Susquever. Eu era mais jovem então, e Deus também. Eu seguia na neve, descalço, com meus frangalhos em forma de roupa. Mas eu me sentia aquecido. Eu me sentia bem, sendo uma sombra na luz dele. Uma fileira de lágrimas escorreu, acompanhava meu sonho. Ele me conduziu ao fogo executório, para onde minha sombra iria daqui. Porém, os desvios de Susquever não eram frequentes. Existe algo de notável na tenacidade com que Susquever se tem a língua ídis. Yeats, famoso poeta inglês, muito famoso, escreveu Think of Beauty is a Joy Forever, declarou que o homem encontra seu paraíso quando ele primeiro engatinha sobre o chão, o lar da infância de gelo e a frieza da Sibéria, do gelo e a neve penetra nele para sempre. Mas embora Kirguiz fosse a língua da sua infância, no lar era o ídis que ele falava. O judeu com as velas das sextas-feiras à noite, Shabbos de Kerirt. O seu período de crescimento foi em Vilna, a Jerusalém da Lituânia, onde se embebia da vida judaica e da língua ídis, e onde ele foi endurecido nas curvas da gueto de Vilna do Holocausto. Agora, o seu lar é na terra de Israel, a terra da Bíblia, onde a cada passo ele encontra um antepassado que lá viveu milhares de anos. Ele encontra o pai Abrão, Davi, rei dos judeus e autor dos salmos. Susquever tem 3 lares, já falamos nisso: Omsk, na Sibéria, Vilna e Jerusalém, Tel Aviv, e cada um deles está presente em seu coração e sua mente. Amado como jamais antes é o ídis para mim, sempre e sempre. Os judeus tornaram parte dele. Eu sou a última palavra do homem moribundo na sua sepultura. Eu sou aquele que retorna à cidade com pólvora em suas botas para fazer dele um salvador, um libertador, como outrora vez Mahavir fez com Boiler. Eu sou o homem queimado no crematório, seu fogo, e minha canção flutua nas águas de Vilna. Repetindo, talvez a última palavra deva ser novamente de Zalman Shazar. Palavras de Zalman Shazar. Eu quero dizer algo sobre Susquever, o homem. Nós temos gente de renome que foi salvo da fogueira, gente que demonstra esperança, demonstrava que foram Susquever, é um homem que ele próprio viu, ele próprio experimentou o tormento e a dor dos judeus, o roubando de seu time natal Vilna.
Ele imortaliza tudo em canção e em poesia, em um modo que nós não poderíamos ter imaginado. Ele fez isso no Secret Town, na cidade secreta. Ele próprio esteve lá naquele inferno. Ele o carregava no coração. Ele deu força externa e poesia, pela qual devemos atribuir nossa gratidão. Nós devemos a gratidão do nosso coração. Muitos que emergiram do fogo, emergiram derretidos e quebrados. Suskever emergiu diferente. Eu espero que, apesar de que tenha visto e vivenciado, ele jamais cedeu a vez ao desespero, mas ele prosseguiu fazendo um trabalho criativo de tal modo que a alegria da criação se triunfaria sobre o desastre. Vocês já gostaram? Muito bom. Alguém usa um lencinho? Pergunta, não tem pergunta? Não querem saber de mais nada, falei demais. Qual é a pergunta? Como foi que ele faleceu? Ele faleceu há quantos anos, Michel sabe? Em 2009. 2009. Morreu bem longevo, em Israel. Nós visitamos ele em Israel. Nós temos telas da filha dele, da Reina Sultzkever, que é a amicíssima do Chagall. O Chagall já morreu, é claro, né? Junto com o Chagall. Alguma pergunta a mais? Raquelzinha, por que você chama? Porque o quê? Por que você diz? Quer dar um microfone para ele, por Não, favor? por que você diz Missandão? Por quê? Você diz Missandão. Porque nós estamos aqui vivos. Nós estamos, quisermos nos eliminar, conseguirmos nos eliminar, ninguém elimina a gente. Ah, mas é du. Ninguém Apesar dos elimina a pesares. gente. Misainendó. Du. Sai tu. Tu, eu falo dó, e aí? Pronto, beija a mão. 3 beijos. Está com ciúme, Raquel? Não. Pergunta, não tem mais? Então temos a... Não querem perguntar mais? Você disse que estava no lugar. Sério, agradece. Você tem pergunta, Michel? Você me conhece muito bem. Você é minha outra metade. Você conhece? Mas eu tenho meu elogio. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua pesquisa, pela forma como você passou para a gente, pela emoção que você compartilhou conosco. Você é uma mulher notável. Raquel, assumia as palavras da Miriam, minha e da minha família. Não é lindo esse gesto, obrigado. Eu acho lindo. Foi muito emocionante. Eu acho lindo. Agora tem água para quem quiser. Mais alguma pergunta? Querem me elogiar? Eu posso ontem. Parabéns, Raquel. Eu adoro você. Você, tem pessoas que são interessantes e interessadas, né? Então, quando você combina essas duas coisas, o resultado é... Michel, você me valoriza, pelo amor de Deus, hein? Michel, você me... Oi, 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 oi. A minha estátua ali na Praça Antero do Quental vai ser mais alta do que a sua, tá legal? Obrigada pela presença.